Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nacélio Lima aqui. Eu estou passando para a gente conversar um pouco sobre 4 atitudes básicas para o autoconhecimento, também para a resolução de certos conflitos, de certos problemas a qualquer estágio da vida, à luz da espiritualidade. Bom, não sou psicólogo, isso é importante, né? Eu sou filósofo, teólogo e estou mestrando em ciências da religião, mas não é só a psicologia, né, que está preocupada aí com a alma humana. As ciências humanas também, elas têm algo sempre a nos dizer, e a espiritualidade também. Bem, para não ser muito extenso, eu gostaria de começar com a primeira atitude, a humildade. Alguns acreditam que a raiz dessa palavra, né, venha do latim humus, que quer dizer adubo. E a função do adubo é justamente dar força à raiz. Muitas vezes esse adubo precisa desaparecer. E é justamente isso que é humildade. Às vezes nós precisamos desaparecer, ou seja, fazer certas renúncias para que as coisas aconteçam, para que as coisas cresçam na nossa vida. Então, a humildade, como diria Santa Teresa, né? A humildade é a caminhada para a verdade. Não é um falso pietismo, né? Algumas pessoas pensam que ser humilde é você andar com chinela havaiana, com calça jeans, com calça rasgada. Não é isso. Isso é falso pietismo. A humildade é a caminhada para a verdade. Implica ser verdadeiro. Então isso é muito importante, porque a humildade ela te coloca no seu lugar, né? Você saber reconhecer o seu lugar. Então, São Bernardo de Claraval, ele dizia que uma carroça cheia de virtudes, cheia de dons, que é puxada pelos cavalos do orgulho, vai para o inferno. Mas uma carroça cheia de defeitos, cheia de pecado, puxada pelos cavalos da humildade, vai para o céu, porque quem puxa, quem conduz são os cavalos. Então, a humildade é essa carroça que nos conduz a um bom destino. Então, a humildade é o primeiro passo, porque ele imita o Cristo lá no Filipenses, capítulo 2, onde a gente vê um movimento ali de Jesus chamado movimento kenótico, é uma palavra grega, kenosis, quer dizer esvaziamento. Então, o próprio Cristo nos ensinou o dom, a graça da humildade. Sendo Deus, não usurpou da nomenclatura nem do estado divino, mas se assemelhou a nós em tudo. Então, a humildade, ela é extremamente necessária para que a gente possa dar lugar ao outro, dar lugar a Deus e dar lugar a Cristo. A segunda atitude básica é procurar ajuda. Nós vivemos numa cultura que endeusa o ego, o eu, e isso dificulta muita coisa. As pessoas acham que podem fazer tudo sozinhas, elas se acham deuses, na verdade. E aí isso é perigoso, porque o ser humano, o que caracteriza ele, antes mesmo do fator racional, antes de sermos o Homo sapiens, nós somos seres de relações capazes de se relacionar, tanto consigo mesmo, com o universo, com o cosmos, e também com o ambiente, com os outros, né, aquilo que está à nossa volta. Então, procurar ajuda é tão interessante que implica humildade, obviamente, mas quem procura ajuda já está se ajudando, porque a parte mais difícil de quem está saindo de um processo, entrando no outro, é o deslocamento. É você sair de si mesmo, né? Então, esse processo pode ser doloroso, pode ser muito difícil, mas só depende da pessoa. Ninguém pode ser feliz por você, ninguém pode viver a sua vida. Então, não se feche no seu isolamento. Isso é uma tentação de ficarmos fechados em si mesmos, e de não procurar ajuda, de aquele excesso de autoconfiança que muitas vezes nos leva ao fracasso. Então, procure ajuda, não fique em si mesmo, né? Procure sempre ajuda de pessoas certas. Muitas vezes, na própria caminhada espiritual, há problemas e situações que não é da alçada dos religiosos, não é da alçada de pessoas que caminham com a gente na vida religiosa, né? Ou
se entenda-se vida religiosa, caminhada cristã, enfim, ou outra religião, mas de um profissional, de pessoas que lidam com esse tipo de problema, certo? Que muitas vezes recebem até outros nomes, mas realmente precisamos de uma ajuda maior. Então, é muito importante não se fechar em si mesmo, querer ajuda, não só procurar, mas como querer ajuda e reconhecer que você não é onipotente. E isso é muito bonito, porque isso nos diviniza, isso nos humaniza. Então, procurar ajuda não é uma expressão de derrotismo, como algumas pessoas pensam, ou de entreguismo, né? Ah, eu vou me entregar, eu vou me render. De fato, é uma rendição, mas não é uma rendição, é uma rendição para algo infinitamente maior. Então, não se feche em si mesmo. Principalmente hoje, os adolescentes, eles tendem a ficar no isolamento, nas redes sociais, né? Enfim, nos filmes. E isso a gente vê que a internet está educando muitas pessoas. E nem sempre com fontes confiáveis, porque a internet ela não é seleta, é a gente que tem que seletar aquilo que entra, aquilo que não entra na nossa mente, né? Então, é muito importante fazer essa seleção, né? O que está me educando, o que está me influenciando, porque a gente vê que muitas pessoas aí sem nada na cabeça estão educando, né, a nossa geração. Então, é muito importante saber o que as pessoas estão dizendo. Procurar ajuda de pessoas certas. O próximo passo, próxima atitude é verbalizar, é falar, expressar, muitas vezes vomitar aquilo que está nos oprimindo, né? Seja numa confissão, seja no aconselhamento, seja numa consulta, numa terapia psicológica. É muito importante você falar daquilo que você está vivendo. Algumas pessoas acham assim, ah, eu não vou falar porque não adianta. Adianta sim, porque a gente vai imaginar aqui a nossa vida, né, como sendo um pote, sei lá, ou um jarro fechado, cheio de serpentes, né? Então as serpentes são os problemas, são meus conflitos, meus traumas, e elas ficam me mordendo ali. Quando você abre a tampa, né, desse jarro, desse vaso, né, o que vocês quiserem imaginar, essas serpentes vão sair. Então você se torna mais leve. Quando a gente não verbaliza, o corpo padece. As maiores doenças enfrentadas hoje pelas pessoas são doenças psicossomáticas, ou seja, são doenças que começam na mente com preocupações exageradas e por N conflitos, né? E aí as pessoas não sabem expressar isso. O que acontece? Aí vem a gastrite fala, a enxaqueca fala, né? O estresse, a ansiedade, o nervosismo, a pressão alta. Enfim, se você não fala, o corpo sempre vai padecer. Daí a importância de verbalizar, não ter medo de falar. E não fale, não se exponha a sua vida nas redes sociais. As pessoas hoje estão confundindo intimidade com publicidade. Aquilo que é seu é só seu e tem que ser resolvido no momento certo, com as pessoas certas. Então é um grande perigo, uma grande ameaça, às vezes, ao autocrescimento, né, ao autoconhecimento da pessoa ficar expondo certos problemas em meios públicos. Né? E às vezes as pessoas podem até usar de má fé para, infelizmente, até manipular algumas pessoas. Então sempre fale, não tenha vergonha, não tenha medo. Você vai ver que quando você vai verbalizando, você vai com o tempo vendo os problemas do tamanho que eles são, né? Não com a lente de aumento. Ou pelo contrário, né, minimalizando o problema ou relaxando e enfim, né? O último passo é agir, gente, só depende de você. Às vezes é importante saber disso, que pensamento positivo não basta, é preciso ter mãos e pés ativos. Então ninguém pode ser feliz por você, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês que também tenha ajudado aqui em alguma coisa para vocês. Se você gostou, você pode compartilhar, você pode de repente indicar aí a um amigo. E a gente vai ficando por aqui, a gente volta a qualquer momento. Espero que vocês estejam bem, se cuidando. E é isso, viu? Humildade, procurar ajuda, verbalizar e agir.